Mais uma vez, eu quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? É sempre bom nós estarmos louvando e aprendendo da sua palavra. E coube a nós hoje esta responsabilidade. E, irmãos, sempre que é para a gente está com essa responsabilidade, querendo ou não, por incrível que pareça, mas a gente ainda fica um pouquinho tenso, mas entendemos e acreditamos no poder da palavra, e quem nos direciona, quem conduz as nossas vidas é o Senhor Jesus, é o amado e amigo Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que será Ele que estará falando conosco nesta noite, através desta palavra, que muito falou comigo, muito ardeu em meu coração. Apanhei bastante, mas é com muito temor e tremor que estamos neste momento para estar compartilhando com os irmãos desta palavra. E no texto que a gente leu juntamente com o pastor, Marcos, capítulo 15, conta-se toda a história do que aconteceu com Jesus. E o evangelho de Mateus, tanto o evangelho de Lucas, como o evangelho de João, menciona isso. Só que alguns dias atrás, esta passagem no Evangelho de Marcos me chamou a atenção. Esses versículos que a gente leu, a partir do versículo 15, mas como referência, como princípio, o versículo 21. O versículo 21, da onde a gente leu, de Marcos, capítulo 15, o versículo 21 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, eles os forçaram a carregar a cruz. Aquela versão ali é muito legal, que aquela versão ela diz assim: e constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, vindo do campo, a que levasse a cruz. E é subordinado a esse tema, a essa passagem que estaremos falando hoje. E se fosse dar um tema para esta mensagem, seria os constrangimentos que passamos ao carregar a cruz. Os constrangimentos que passamos ao carregar a cruz. E por que constrangimento a carregar a cruz? Porque quando a gente olha para aquela passagem, tanto essa tradução como outras traduções são muito interessantes. A da Nova Versão Internacional, a NVI, ela fala assim que obrigaram a Simão Cireneu a carregar a cruz. E se a gente for parar para entender o que é constranger, ou o que é constrangimento, o significado de constranger é forçar, coagir, obrigar determinada pessoa a ação ou inação. É pegar uma pessoa que não está preparada para aquele exato momento, para aquela situação, e praticamente colocar aquela pessoa para fazer aquilo, e essa pessoa que tem essa missão neste momento, não tem como dizer não. Isso é o que o dicionário nos mostra sobre constranger. O significado de constranger é forçar, coagir ou obrigar uma pessoa a uma ação ou uma inação. E o que a Bíblia ela pode nos ensinar
sobre constrangimento, ou constranger, sobre constrangimento. Vamos pegar esta palavra como base, constrangimento. O constrangimento é aquilo que sentimos quando não merecemos. Quando olhamos para a cruz, olhamos para Jesus na cruz, ali vemos a realidade do amor do Senhor. E quando a gente compreende tudo aquilo que Jesus passou por nós, a gente se sente constrangido, a gente não se sente em posição, ou a gente não se sente apto, ou de uma maneira confortável a fazer alguma coisa. Tudo aquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer ainda não é o suficiente quando olhamos para aquilo que Deus fez por nós. Isso é um entendimento daquilo que a Bíblia nos aponta sobre constrangimento, quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o que Cristo fez por nós. E aí o texto vai dizer que Simão Cirineu, Simão da cidade de Cirene, por isso que é chamado de Cirineu, ele passava por ali. E Jesus logo tinha sido condenado à morte, tinham soltado Barrabás, e pegaram Jesus e entregaram na mão dos soldados para ser o crucificado. E ao sair dali, poucos minutos depois, poucos passos depois, encontraram exatamente esse homem, agarraram exatamente esse homem, para que levasse a cruz de Cristo. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ao ser constrangido, Simão, ele não teve a oportunidade de dizer não. Sendo pego de surpresa exatamente naquela situação, ele não conseguiu dizer não para aquilo que ele tinha que fazer. Então ele pega a cruz, a Bíblia não vai deixar claro, mas não menciona o tempo que ele ficou com aquela cruz, o percurso que ele fez com aquela cruz, mas ela fala que os soldados pegaram ele, colocaram a cruz em seus ombros e fizeram carregar juntamente com Jesus, carregar a cruz. E o versículo 23 de Lucas, que conta essa mesma passagem, capítulo 23, versículo 26, ele vai dizer assim que pegaram Simão Cirineu, colocaram a cruz em seus ombros, e Simão Cirineu carregou a cruz por detrás de Jesus. Pegaram Simão Cirineu, colocaram a cruz, e fez com que Simão Cirineu carregasse a cruz por detrás de Jesus. Isso nos leva a um entendimento de que Simão Cirineu carregou a cruz, mas quem estava na frente era Jesus. Era Jesus. E o que nos leva a carregar a cruz? O que nos leva a carregar a cruz? João capítulo 12, versículo 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus, quando ele menciona essa passagem, ele está falando exatamente da sua morte na cruz, da crucificação da morte, da maneira como ele iria morrer. Se
todo mundo foi atraído por Jesus naquela situação, porque quando Jesus morreu, a cidade parou, muito se falava daquela cena, daquela situação a qual Jesus passou. O interessante é que morte de cruz naquela época era uma sentença que era dada para muitos ladrões, enfim. Só que a morte de Jesus na cruz foi diferente, chamou a atenção de muita gente, é tanto que não se fala nem muito dos dois ladrões que foram mortos com ele, porque a própria palavra de Deus deixa muito claro que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos para ele, E esta situação que Jesus passou, muitos datam como 2021 anos atrás, ou mais, se a gente for estudar um pouquinho mais centrado sobre essa situação, até hoje, muitos são atraídos por Jesus, mediante aquilo que ele fez lá na cruz, mediante aquilo que ele passou naquela época. Muitos até hoje são atraídos para ele, são levados a carregar a cruz pelo que Jesus fez lá há alguns anos atrás. E Simão Cirineu teve que fazer isso naquele exato momento, carregar a cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Isso é muito interessante, porque se Jesus fala assim, tome a sua cruz todos os dias e me segue, ou seja, a cruz que devemos carregar, ela vai estar todos os dias comigo. Seja esses dias bons, ou seja esses dias ruins, seja esses dias de escassez, ou seja esses dias de bonância, a cruz vai estar ali para carregar. Tá, Rodrigo, e o que seria essa cruz? Simbolizando, trazendo isso para nossos dias de hoje. Entendemos que naquela situação, Simão Cirineu carregou exatamente a cruz que Jesus seria crucificado, o madeiro. E hoje nós não carregamos um madeiro nas costas, a gente não carrega. Então, como podemos carregar a nossa cruz? E já entendemos aqui nesta igreja, que carregar a cruz o carregar a cruz sou eu, Rodrigo, que devo carregar a minha cruz. Como assim? Eu abrindo mão das minhas próprias vontades, eu abrindo mão do meu querer, eu abrindo mão de coisas que muitas das vezes podem me fazer bem para cumprir um propósito maior da palavra de Deus. Abrir mão daquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente se coloca em situações que a gente quer algo para nossas vidas, ou quer fazer algo para nossas vidas, mas muitas das vezes não nos convém, porque a palavra nos orienta a fazer de outra maneira. E isso é carregar a cruz. Nesse exato momento, Rodrigo, estou carregando a minha cruz. Nesse exato momento, o presbítero Lincoln está carregando a sua cruz, porque ele está abrindo mão de algo que poderia ser bom para ele, ou talvez não seria bom para ele, mas é algo que ele queria fazer, ou algo que eu queria fazer, mas para cumprir um propósito maior da parte de Deus, para cumprir princípios, ou para testemunhar do Evangelho, não fazemos, não praticamos. Pois bem, se devemos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir,
Isso nos leva a entender que em todos os momentos de nossas vidas, a gente vai ter uma cruz para carregar. Não é somente em uma oportunidade de alegria que estamos aqui ou na igreja ou em outro lugar, que a gente se dispõe a carregar a cruz. Eu levanto a minha mão e digo, ou alguém pode levantar a mão e dizer, eu vou carregar a cruz. A partir de hoje eu vou seguir Jesus. Mas no decorrer da caminhada, no passar dos dias, abandona, deixa de cumprir princípios, deixa de cumprir propósitos que Deus quer que assim o faça. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é abrir mão de nossas próprias vontades. E foi exatamente aquilo que Simão Cirineu estava fazendo. Creio que Simão Cirineu, ele não foi ali naquela cidade de Jerusalém para carregar a cruz. Ele vinha do campo. O texto vai dizer isso, talvez cansado, talvez passou alguns dias o dia trabalhando ou algumas horas trabalhando, mas quando se deparou com aquela situação que os soldados ali os pegaram, ele teve que cumprir aquele propósito, ele teve que cumprir aquele objetivo, ele teve que carregar aquela cruz. Isso nos leva ao entendimento que quando Jesus pega os discípulos e fala para eles, vocês vão para o outro lado do rio, isso depois de passar um dia inteiro, aquilo que já foi muito falado aqui, depois de um dia inteiro de fadiga, de ir para lá, vir para cá, Jesus no final do dia fala para os discípulos, agora vocês vão para o outro lado, vocês vão remar. Simão Cirineu, a palavra fala que ele vinha do campo, e quando se deparou com aquela situação, teve que carregar a cruz. Teve que carregar a cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Carregar a cruz é abrir mão das nossas vontades, porque Ele morreu por nós lá na cruz. Não era obrigação dele fazer isso, mas Ele se dispôs, Ele foi obediente. Lá no Getsemane, ele teve a oportunidade de desistir de toda a sua trajetória, de toda a sua missão. Mas ali ele falou, Senhor, faça assim a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na vida daquele povo. Faça a tua vontade na vida desta humanidade. Isso é carregar a cruz. É abrir mão das nossas vontades, abrir mão de nossos desejos para cumprir um propósito maior, para cumprir o propósito do reino de Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou então, quando a gente se dispõe, quando a gente entra no barco, quando a gente coloca a cruz no ombro e decide viver essa vida em Cristo, viver essa vida por Cristo, viver este propósito pelo que Jesus já fez um dia por nós, é exatamente isso. É não viver mais para mim, mas em viver em um propósito maior de Cristo. Simão Cirineu teve que fazer isso. E nós, quando levantamos as nossas mãos e confessamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nos dispondo ou nos permitindo que Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas, começa por aqui, carregando a minha cruz, é carregando a nossa cruz. Caminhar com Cristo e carregar a cruz é deixar as velhas práticas.
Caminhar com Cristo e carregar a cruz é deixar as velhas práticas. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim: assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no pecado as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, carregar a cruz, seguir Jesus, caminhar com Jesus e carregar a cruz, é deixar as velhas práticas para trás. Sabemos que muitas das vezes em nossas vidas, a velha natureza, o velho homem, às vezes quer surgir, quer aparecer, mas quando optamos em carregar a cruz, essa velha natureza ela tem que continuar bem dominada, porque quando estamos em Cristo, não fazemos mais as nossas vontades, mas sim fazer a vontade daquele que um dia morreu por nós, daquele que um dia fez a vontade de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a vestir-se do novo homem, criado pela semelhança de Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Perdão, irmãos. Versículo 4, capítulo 6. Um bode de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, e dos pepinos, e das melancias, e dos alhos, e das cebolas. Isso era um desejo do povo hebreu, logo quando saiu da escravidão egípcia. Viram o que Deus fez na vida daquele povo. Precisaram de água, Deus brotou água da rocha. Quiseram comer trigo, quiseram comer pão, Deus foi lá e proveu maná. Mas nada estava bom, porque eles tinham saído do Egito, aquele povo, o povo hebreu tinha saído do Egito, mas o Egito ainda estava nele. Aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído daquele povo. Algumas práticas que muitas das vezes as pessoas, nós deixamos, não queremos abrir mão. Caminhar com Cristo e carregar a cruz é não abrir mão dos nossos princípios. Caminhar com Cristo e carregar a cruz é não abrir mão dos nossos princípios, dos princípios que praticamos, dos princípios que seguimos. A palavra ser radical, que hoje é muito conhecida por nós, pelo século que nós vivemos, século XXI, muitas das vezes ela é entendida de maneira equivocada.
A palavra radical. E esse adjetivo vem da palavra raiz, radical. É um adjetivo que vem da palavra raiz, ou seja, radical é ser enraizado. Radical quer dizer aquele ou aquela que é enraizado. Então aqui fica muito claro para nós que não abrimos mão de nossos princípios, o entendimento sobre essa palavra radical. Somos enraizados em quê? Nos princípios que a nós, o Espírito Santo, o próprio Deus, a sua palavra nos orienta, nos ensina. Isso é um dos propósitos, um dos princípios, a não abrir mão dos nossos princípios, a não abrir mão de Cristo e de carregar a sua cruz. E o mais interessante, quando a gente olha para essa situação, ser enraizado é permanecer, é ficar firme, é estar constante, é estar firme em muitas situações. Se a gente for estudar e analisar a parábola do trigo e do joio, é muito interessante, porque o trigo e o joio, como a própria palavra fala, a própria parábola fala, eles são muito idênticos, a ponto de que quem um dia ou poderia arrancar o trigo, fosse fazer algo semelhante, arrancar o trigo, poderia arrancar o joio, ou quem fosse arrancar o joio, poderia arrancar o trigo, quando eles ainda pequenos, porque eram muito semelhantes. Mas o que difere, ou o que diferencia um do outro, é quando ele já é grande, quando se vem um vento. O trigo, ele é flexível, e ali ele deita. E o joio não. O joio, ele quebra, mas não enverga. É o que muitos usam essa frase, esse paradigma. Ele quebra, mas não enverga. Aí a gente consegue diferenciar o trigo do joio. Aí a gente consegue diferenciar um do outro. E o problema da nossa geração de hoje é exatamente isso. Querer as coisas muito fácil. Não ser enraizado. Não praticar princípio. Não praticar princípio. Mas aquele que está em Cristo, aquele que começa a compreender o propósito, a raiz da palavra radical, ser enraizado, ele começa a praticar princípio, ele começa a fazer a vontade de Deus, ele começa a carregar a cruz, ele começa a caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Marcos capítulo 15, versículo 15, vai dizer assim, é um texto que a gente leu. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou para ser crucificado. Nessa situação aqui, que Barrabás foi solto e Jesus crucificado, alguns minutos depois, alguns passos depois, que encontra-se Simão Cirineu, e lhe constrange a carregar esta cruz, lhe obriga a carregar esta cruz. Simão poderia ter opção, ou poderia se negar a fazer isso. Simão poderia se negar a fazer isso, porque a cruz, aparentemente naquele momento, era de Jesus. Aparentemente era de Jesus, porque era a cruz que Jesus ia ser condenado. Mas se hoje nós se deparasse uma situação dessa, a cruz seria de Jesus ou seria minha? A cruz seria minha. Assim como o pecado que Jesus estava carregando também não era dele, era da humanidade, era de Barrabás que foi solto, era de Simão Cirineu. Jesus estava carregando sobre si o pecado que não era dele, e hoje poderia ser também nosso, assim como a cruz.
A missão, como eu falei uma vez aqui numa segunda-feira, a missão era de Jesus, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. E a gente vai entender logo mais que a Bíblia nos deixa claro isso. A missão era de Jesus, mas a cruz que Simão Cirineu estava carregando era de Simão Cirineu. Assim como o pecado que Jesus estava carregando não era de Jesus, era de Simão Cirineu. A missão de Jesus. João capítulo 6, versículo 38 e 39, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que se ressuscite no último dia. Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que vai dizer Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A missão era de Jesus. Jesus não tinha como se ausentar da missão. É por isso que Lucas capítulo 23, versículo 26, vai dizer que Jesus continuou junto de Simão Cirineu. Simão Cirineu estava com a cruz em seus ombros, estava detrás de Jesus, mas Jesus continuou na frente, porque a missão era de Jesus, ele não poderia abandonar a missão. E quando Jesus começa a caminhar por aquele percurso até o Gólgota, como assim a leitura nos orientou, nos mostrou, muitos ali seguiam Jesus. Muitos ali seguiam Jesus. Olhavam para Jesus, via aquela situação de Jesus. É tanto que, de alguma maneira, alguém pôde se identificar com aquela situação. Como assim, Rodrigo? No Antigo Testamento, a pessoa quando, o ser humano, a pessoa quando pecava, ele tinha que preparar um bezerro perfeito e levar diante do sacerdote para que ele ali o sacrificasse em prol do pecado da pessoa. E o interessante é que nós vamos ter referência que a pessoa, o pecador, ele tinha que se identificar com o animal, com aquele animal que iria morrer pelo pecado dele. Olha, Levítico capítulo 1 vai deixar muito claro ali. Um certo procedimento era para ser seguido. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar com ele. Então a pessoa oferecia o animal, oferecendo o animal tinha que infligir a morte do animal. Quando feito em fé, esse sacrifício providenciava o perdão dos pecados. Ou seja, a pessoa tinha que se identificar com aquela cena, com aquela situação. Imagina um animal daquele, colocado em cima da mesa, para ser sacrificado, e o pecador tendo que olhar para o animal, colocar a mão no animal, para aquele animal morrer pelo pecado dele. Era mais ou menos assim que Jesus estava acontecendo com Jesus ao fazer aquele percurso. Muitos que estavam ali sabiam que Jesus não tinha feito nada. Muitos que estavam ali
sabiam e entendiam que Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha feito nada para estar merecendo aquilo, mas porque a missão era de Jesus, por ali aquilo ele estava fazendo. Aquele propósito ele estava cumprindo. Olha o que vai dizer Levítico capítulo 16, a partir do versículo 15. Um outro sacrifício, chamado de expiação, demonstra perdão e retirada do pecado. Isso no capítulo 16 de Levítico, a gente vai entender a partir do versículo 15. O grande sacerdote tinha que levar 2 bodes como oferta pelo pecado. Um dos bodes era sacrificado ali, como uma oferta pelo pecado do povo. Isso o sacerdote tinha que fazer. Ele levava 2 bodes, um ele sacrificava ali pelo pecado do povo, e a partir do versículo 20, do mesmo capítulo 16, vai dizer que o outro bode era para ser solto no deserto, simbolizando a retirada do pecado. Um era para ser morto pelo povo, e o outro simbolizando a retirada do pecado, enquanto que o outro bode providenciava a retirada do pecado. Aí a gente entende que quando Jesus é erguido em cima, ele é apresentado para todos ali, como a pessoa que estava carregando o pecado de todos, como o Cristo que estava carregando o pecado de todos. E ali ele se doando, ele se fazendo maldito, ele retirou o pecado de todos, ele remiu a todos, ele fez com que todos se tornassem filhos. Ele retirou o peso que estava sobre a humanidade, a condenação que estava sobre toda a humanidade, ele retirou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Os ensinamentos de Jesus ao carregar a cruz. O que Jesus nos ensina quando nós carregamos a cruz? Aqui vai vir o versículo que eu mencionei, Lucas capítulo 23, versículo 26, diz assim: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregar por detrás, carregá-la atrás de Jesus. Isso é muito lindo, porque mediante tudo aquilo que Jesus passou, e aqui eu não estou fazendo por causa daquilo que Cristo fez, não, porque ele tinha que passar por aquilo, ele tinha que morrer, ele tinha que passar por aquele processo para a gente poder ser remido, para a gente poder ser salvo. Se ele não fizesse aquilo, o que seria de nós hoje? O que seria daquela população? E Jesus ele teve que cumprir a sua missão, assim como Simão também teve que cumprir a sua missão. Isso nos leva a entender, irmãos, que quando a gente carrega a nossa cruz, e muitas das vezes a gente pensa em desistir dela, desistir de nós mesmos, isso nos leva a entender que nós não temos a obrigação, ou a gente não pode desistir de nós. Não sei se você está entendendo, mas quando eu carrego a minha cruz, e muitas das vezes vem um pensamento em desistir, essa cruz sou eu, ou seja, eu não posso desistir de mim. Se eu parar, quem é que vai fazer por mim? A não ser Cristo, que um dia fez por todos nós. Ele já fez por todos nós. Agora cabe hoje eu e a você, a nós, a não desistir de nós mesmos, a não desistir dos propósitos de Deus para nossas vidas, a não desistir da cruz que Cristo coube a cada um, deu a cada um para que assim o carregasse.
Isso é muito lindo, porque em todos os momentos de nossas vidas vai haver uma certa situação que vamos querer desistir. Sim, isso é do ser humano. Mas o mais interessante, irmãos, é que, assim como naquela situação que Jesus estava, passando por aquele processo, os soldados pegou Simão Cirineu e fez ele carregar a cruz. Em nossas vidas, em muitas das vezes que isso acontecer, que nós pensarem em desistir, Deus sempre vai providenciar um Simão Cirineu para nos ajudar a carregar a cruz. Deus sempre vai enviar um Simão Cirineu para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Isso fazendo com que nós não venhamos desistir de nós mesmos. Isso, ele está deixando muito claro que Ele está vendo a nossa caminhada, que Ele está vendo a nossa trajetória, que Ele está vendo a nossa dificuldade. Assim como assim como Ele providenciou corvos para alimentar Eliseu, assim como Ele enviou Elias para providenciar o mantimento para aquela viúva, assim como Ele também fez com Jesus e enviou Simão Cirineu para ajudar a carregar a sua cruz, também vai ser nas nossas vidas. Em momentos que nós estivermos com pensamentos de parar, de desistir, de querer pular do barco, mas aí é complicado, porque se pular do barco e não souber nadar, vai morrer afogado. Então fica dentro do barco, porque Ele sempre vai enviar alguém para acalmar a tempestade e fazer a gente passar. Assim, Ele sempre vai enviar alguém para nos ajudar, nos ensinar, nos orientar a carregar a sua cruz. Por isso que Jesus não desistiu da missão, por isso que Jesus não se ausentou daquele percurso que Ele estava fazendo, mesmo com Simão Cirineu carregando a sua cruz. Porque Ele estava deixando um lindo ensinamento para nós, que mesmo carregando a nossa cruz, mesmo com dificuldade de carregar a nossa cruz, Ele sempre vai estar ao nosso lado, nos orientando aonde passar, por onde pisar, o que fazer. Esse é o nosso Deus. Pois é, Jesus Cristo não está mais aqui hoje, mas Ele enviou o Consolador. Nesse momento, Jesus Cristo estava lá para ensinar Simão Cirineu a carregar a cruz. Glória a Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus para orientar o povo a fazer o seu percurso. E hoje, nós temos o amado e amigo Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, nos ensinando, fazendo com que venhamos entender o que devemos fazer com a nossa cruz, com aquilo que Ele colocou, com a responsabilidade que Ele deu a cada um de nós. Então, que nós não venhamos desistir de nós mesmos, porque lá na cruz Deus não desistiu de nós. Que não venhamos desistir de nós mesmos, que não venhamos deixar de carregar a cruz, porque lá na cruz Deus não desistiu de nós. Lá na cruz, Ele entregou a sua vida por nós. E hoje, nós devemos não desistir de nós e entregar a nossa vida em favor de Cristo. Nós devemos entregar a nossa vida por amor a Cristo. E como fazemos isso, Rodrigo? Carregando a nossa cruz. Carregando a nossa cruz. Já estou terminando, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Muitas pessoas deixam de receber a bênção do Senhor, deixam de receber a provisão de Deus, porque em situações como essa, quando Deus envia alguém para nos ajudar, e é muito interessante que Ele envia alguém para nos ajudar a carregar a cruz, e não carregar a cruz por nós. Ele vai enviar alguém para nos ensinar, nos orientar a carregar a cruz, e não pegar a nossa cruz e fazer a missão que nós devemos fazer. Porque sempre quando Deus envia alguém para providenciar alguma coisa para nos ajudar, logo mais, isso vai passar, essa pessoa vai embora. Aquilo que Ele providenciou muitas das vezes se acaba, mas a cruz continua ali, para nós carregar. Então Ele só está nos orientando, nos ensinando a carregar a cruz. Isso é muito lindo, Jesus, isso falou muito forte comigo. Jesus, quando eu li esse texto, onde falava que Jesus continuou caminhando na frente de Simão,
e ele atrás carregando a cruz. Deus não desistiu da sua missão. E assim também não devemos desistir da nossa missão. E é por isso que muitos, infelizmente, irmãos, com muita dor no coração, com muita tristeza, que muitas pessoas deixam de receber a provisão de Deus, deixam de receber o alívio de Deus, porque em vez de colocar a cruz em seus ombros e continuar a caminhada, entende que aquele momento que alguém parou para lhe ajudar, é somente até ali. Muitas das vezes não é nem a metade da caminhada, às vezes não é nem o início da caminhada, porque Deus conhece todas as situações de nossos corações. Salmo de número 139, todo aquele salmo vai mencionar o poder de Deus, a grandeza de Deus, e um dos versos vai dizer que Ele sabe todas as ações, Ele sabe a fundo todas as ações dos nossos corações. Se nós subirmos nos mais altos céus, ali Ele está, se nós descermos a profundezas das águas, ali Ele também vai estar, ou seja, Ele sabe exatamente o momento certo de enviar alguém para nos ensinar a carregar a cruz. Ele sabe exatamente a oportunidade que Ele vai nos dar, nos ensinando a carregar esta cruz. Nos ensinando a carregar esta cruz. Que muitas das vezes nós se deparamos conosco, que somos essa cruz, e não conseguimos lidar com ela. Mas quando Ele envia alguém, menciona a sua palavra, o Espírito Santo vem e fala conosco, e nos mostra como carregar essa cruz. Foi por isso que Simão Cirineu não desistiu. Foi por isso que Simão Cirineu não desistiu de carregar a cruz. Imagina se Jesus Cristo, isso não está aqui, mas é um pensamento meu. Imagina se Jesus Cristo, servo de Deus, com todo aquele poder que Ele se fez manifestar diante de todos aqueles, precisou de ajuda para carregar a cruz. Imagina eu e você, que também temos a oportunidade de usufruir deste poder de Deus em nossas vidas, porque temos um Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Mas vai haver momentos em nossas vidas que vamos querer desistir de nós mesmos. Mas aí a palavra nos orienta que lá na cruz Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Vai haver momentos que vamos querer desistir de nós mesmos, mas lá na cruz, Ele não desistiu de nós. Por isso que Simão Cirineu foi constrangido a carregar a cruz, porque ele entendeu que, mediante em todo aquele percurso, Jesus Cristo estava na frente, ensinando para ele, mostrando para ele, orientando a ele como carregar a cruz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que o Santo e Amado Espírito Ele venha estar falando conosco no decorrer desta semana, fazendo alimentar os nossos corações e nos ensinando, nos direcionando como devemos carregar a nossa cruz, como devemos estar firme em Jesus e manter a oportunidade que Ele nos deu de levar a cruz até o fim. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos.